Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui na nossa série especial Os Livros que Me Tornaram Quem Sou. Uma curadoria, claro, do Dr. Dário Santucci. Oi, e hoje o livro é daqueles que marcam. Em Busca de Sentido, do psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Um livro realmente potente, é um relato pessoal, né, da experiência dele nos campos de concentração nazistas como Auschwitz. Exato. E, ao mesmo tempo, é a introdução à filosofia dele, a logoterapia. É uma combinação forte. Autobiografia e teoria nascendo da experiência mais extrema. E o que me impressiona muito é a perspectiva única. Pensa bem, um psiquiatra vivendo aquilo tudo, o sofrimento no limite. E perdendo quase todo mundo, né? Pai, mãe, irmão, a esposa Tilly, que estava grávida. É inimaginável. Mesmo assim, ele não só achou um porquê para seguir em frente, como ajudou tantos outros a fazerem o mesmo ali dentro. É incrível. E tem um detalhe interessante. A ideia inicial dele era publicar o livro sem nome, anonimamente. Sério? Por quê? Ele não queria fama, queria passar a mensagem. O sucesso estrondoso que veio depois, para ele, era um sinal. Ele dizia que era um reflexo da miséria dos nossos tempos. Nossa, como se a busca por sentido fosse uma epidemia silenciosa, né? Exatamente. Um sintoma de que muita gente se sentia perdida. Ok, então vamos tentar entender isso melhor. Qual é a mensagem principal do Frankl? Como achar sentido no meio de um sofrimento que parece absoluto? Como alguém que virou só um número, né? 119104. Como extrair significado disso? Isso. Bem, acho que a primeira coisa é notar como ele conta a história. Ele não foca tanto nos grandes espetáculos de horror que já eram conhecidos. Certo. Ele mira nas pequenas torturas do dia a dia, na psicologia do prisioneiro médio, que era ele mesmo. O número 11914, trabalhando lá nas escavações. É a visão de dentro. E essa visão interna faz toda a diferença, né? Ele argumenta que quem tá de fora muitas vezes romantiza ou simplifica demais. Com certeza. Quem está de fora não tem ideia da luta brutal que era, inclusive, entre os próprios prisioneiros. Ele descreve uma guerra de todos contra todos, especialmente nas seleções para os transportes. Salvar a si mesmo podia significar condenar o outro. Que terrível. Era uma batalha pela vida sem heroísmo fácil, sabe? Nua e crua. Isso me lembra dos capos que ele menciona. Eram prisioneiros com privilégios, né? Que às vezes eram até mais cruéis que a própria SS. Sim, exatamente. Eles eram parte dessa dinâmica interna horrível de prisioneiro oprimindo prisioneiro. Era um exemplo extremo de como o sistema degradava moralmente as pessoas. Nossa, isso complica ainda mais a ideia de escolher a própria atitude, né? Sem dúvida. Mostra a profundidade da pressão. Os capos colaboravam, participavam da seleção, da brutalidade. Deixa claro como a linha entre vítima e algoz ficava turva. Que cenário. E é com esse pano de fundo, sem idealizar nada, que ele descreve a jornada psicológica do prisioneiro. Ele divide em 3 fases. Vamos começar pela primeira, então. A chegada, o choque. Isso, a fase 1, choque da recepção. Começa já na viagem, né? Aqueles trens de gado superlotados, uma desumanidade total. E a chegada em Auschwitz. O nome já devia causar pavor. Câmaras de gás, crematórios. Sim, eles já tinham ouvido falar. Mas, ainda assim, Frankl descreve uma coisa chamada ilusão de indulto. Uma esperança meio irracional de que, talvez não seja tão ruim assim. Se agarrando a qualquer detalhe. Qualquer coisa. Tipo, ver prisioneiros que recebiam os transportes e pareciam menos mal. Uma tentativa desesperada de negar a realidade. Mas aí vinha a primeira seleção. Aquela imagem do oficial da SS. É, um gesto com o dedo. Direita, trabalho forçado, uma chance mínima. Esquerda, direto pro gás. Frankl foi para a direita. Um instante decidindo tudo. E quando a ficha caía sobre o que significava ir para a esquerda... À noite, geralmente, quando perguntavam por alguém que foi para a esquerda, e a resposta era apontar para a chaminé soltando fumaça. Ali o teu amigo está voando para o céu. Uma brutalidade. Meu Deus. Depois disso, o despojamento total. Perder tudo. Roupa, cabelo raspado, qualquer objeto, qualquer documento. Nada. Só a existência nua e crua.
o corpo como única posse. E mesmo assim, E a reação a isso? Como a mente processava essa perda absoluta? era estranho. Ele descreve um tipo de humor negro, macabro. Bom, agora não temos mais nada a perder mesmo. E uma curiosidade fria. Será que eu aguento? Como vai ser? E o corpo aguentava, né? De formas surpreendentes. Sim, ele fala disso. Conseguir dormir amontoado, a resistência física, gengiva sadia sem escovar os dentes, feridas que não infeccionavam naquela sujeira toda. É quase inacreditável. Ele cita Dostoiévski. O ser humano é o ser que a tudo se habitua. Mas ele adiciona uma coisa importante. Ninguém nos pergunte como. Porque o custo psicológico era imenso. Imagino que pensar em suicídio era comum. Ir para o fio, como ele diz. Tocar na cerca elétrica. Muito comum, especialmente no começo. Ele mesmo lutou contra essa ideia. Tomou a decisão consciente de não ceder. É uma força interior tremenda já ali, né? E curiosamente ele nota que, para muitos, a ideia da câmara de gás parecia um alívio maior do que o ato de se matar. Como se o sistema oferecesse uma saída mais passiva. Que distorção. É a reação anormal se tornando normal numa situação totalmente anormal, como ele diz citando Lessing. Mas esse choque inicial, aos poucos, dava lugar à segunda fase. Ah, sim, a apatia. Essa parte me pareceu realmente perturbadora, mas fundamental para entender. É a fase 2, apatia relativa. Uma espécie de morte interior, um embotamento das emoções para conseguir sobreviver. Tipo, desligar os sentimentos. Saudade, nojo, pena. Tudo. Ele dá exemplos muito fortes. Ver torturas e não reagir. Ver um garoto ter os dedos congelados, amputados sem anestesia e sentir indiferença. Nossa, e a cena do cadáver sendo espido pelos colegas enquanto ele tomava sopa. Exato. É chocante ler, mas era um mecanismo de defesa, uma couraça protetora, como você disse antes. Sem ela, acho que ninguém suportaria. E a dor, ele fala que a dor física dos espancamentos nem era pior. Isso é crucial. A dor física era constante e brutal. Mas a dor psicológica, a humilhação, a injustiça, o escárnio, essa doía mais fundo. Como o guarda tirando a pedra ou o capataz zombando da profissão dele. Exatamente. Era um ataque direto à dignidade, ao senso de ser humano. Isso feria mais que o golpe. E como ficava a vida interior nesse estado de apatia? Só sobrevivência? Basicamente, sim. Os sonhos eram sobre comida. Pão, bolo, banho quente. E acordar era um tormento. A fome era onipresente, uma obsessão. Discutiam por horas a melhor forma de comer a mísera ração de pão. O ananismo estomacal, que ele chama. Isso. O corpo se consumindo. E a subnutrição acabava com o instinto sexual também. Ele nota que no bloco dele não havia a depravação que às vezes se ouvia falar de outros lugares. Tudo que não fosse sobrevivência imediata perdia o valor. Totalmente. Como naquele episódio do trem passando por Viena, cidade dele. Os outros prisioneiros indiferentes à dor dele. Só importava chegar, sobreviver mais um dia. Mas, mesmo nesse vazio, ele fala de alguns interesses que persistiam, né? Política e religião. Sim, de forma bem peculiar. Política era mais uma fome por boatos, notícias da guerra, uma guerra de nervos constante. Já a religião, essa surpreendeu pela intensidade. Como assim? Não era algo superficial. Era uma busca profunda, genuína. Oração nos cantos escuros dos barracões, nos vagões. Uma das poucas coisas que ainda conectava as pessoas a algo maior. É fascinante essa dualidade. Apatia externa, mas essa busca interna persistindo. E aí entra a capacidade de refúgio no íntimo, que ele descreve tão bem. Esse é o ponto-chave. Ele percebeu que as pessoas com vida interior mais rica, mais sensíveis, conseguiam, paradoxalmente, suportar melhor. Como isso funcionava? Elas podiam se retirar para dentro, para um lugar onde os guardas não chegavam. Ele conta dele mesmo, né? Marchando para o trabalho, exausto e tendo conversas imaginárias com a esposa, Tilly. Nossa! E foi ali, nesses diálogos internos, que ele teve aquele insight sobre o amor. O amor como bem supremo que transcende a pessoa física. A redenção pelo amor e no amor. Ele até cita a Bíblia, o amor é forte como a morte. É lindo e trágico ao mesmo tempo.
E a beleza? Tinha espaço para beleza ali? Tinha. Eram momentos intensos. Um pôr do sol na floresta bávara, as montanhas de Salzburgo vistas de longe. Aquilo alimentava a alma. E a arte improvisada? Também. Pequenos teatros, canções, um violino tocando um tango no meio daquele horror. O contraste tornava tudo mais forte. E o humor, né? O humor como arma da alma. Exato. Para criar distância, para não se deixar engolir totalmente. As piadas sobre como seria a vida depois era uma forma de resistência. Mas ao mesmo tempo tinha a sensação de ser só um joguete do destino, né? Sem controle nenhum. Total. Sentir-se um objeto à mercê do acaso, de um guarda, de uma seleção. Era paralisante para muitos. Levava a fugir de qualquer decisão, qualquer responsabilidade. E como ele concilia isso com a ideia da liberdade interior? Aí está o ponto central de Frankl. Mesmo sem controle externo, ele afirma: a liberdade última sempre existe. A liberdade de escolher como você vai reagir, qual atitude vai tomar. Ele viu exemplos disso. Viu prisioneiros que dividiam o último pão, que consolavam os outros, que mantinham a dignidade, que transformavam o sofrimento numa conquista interior. Ele cita Dostoiévski de novo: temos só uma coisa, não ser digno do meu tormento. É uma perspectiva muito poderosa. O sofrimento como parte da vida que pode ter sentido. Exatamente. E é daqui, dessa vivência extrema, que nasce a logoterapia. Faz todo sentido. A terapia focada no sentido. Isso. A motivação primária não é prazer, Freud, ou poder, Adler, mas a vontade de sentido. E esse sentido é único para cada um. E a falta desse sentido causa o quê? O vazio existencial, que ele via como um problema central da modernidade. Tédio, depressão, agressão, vícios, as neuroses nogogínicas. Daí a citação de Nietzsche que ele adorava: quem tem por que viver, suporta quase todo o como. A logoterapia, então, aponta 3 caminhos para achar esse sentido: criar algo, ou fazer um trabalho, amar alguém, ou vivenciar algo intensamente. E, por fim, a atitude que a gente toma diante do sofrimento que não pode ser evitado. Como no caso do médico enlutado que ele atendeu. Exato. Ele ajudou o médico a ver que o sofrimento dele tinha um sentido: poupar a esposa daquela dor. É ressignificar. E tem também a ideia do supersentido, algo que talvez a gente não entenda completamente, mas que dá uma base de confiança na vida. E as técnicas? A intenção paradoxal? Ah, essa é ótima. É meio que desejar aquilo que você teme. Tem medo de ficar vermelho em público? Tente ficar o mais vermelho possível. Muitas vezes, isso quebra o ciclo da ansiedade. E a desreflexão, que é tirar o foco do sintoma e colocar em algo com sentido fora de você. Muito interessante. E a terceira fase? A libertação. Esperava-se alegria, mas não foi bem assim. Não mesmo. A fase 3 foi bem complexa. A primeira reação foi estranha. Uma sensação de irrealidade, despersonalização. Parecia que eles tinham esquecido como se alegrar. O corpo reagiu primeiro. Sim. Fome absurda, vontade de falar sem parar. A emoção mesmo, o choro, a alegria real, demorou dias para vir. E depois veio a amargura, a decepção. Pois é, encontrar o mundo lá fora indiferente ou descobrir que ninguém da família sobreviveu. O sofrimento parecia sem fundo. Era preciso achar um novo sentido para continuar, mesmo que a razão original para suportar tudo tivesse desaparecido. Que jornada! A sensação final que ele descreve é essa: não ter mais nada a temer, exceto Deus. E a memória do campo virando um pesadelo distante. Frankl também analisa a natureza humana ali, né? Guardas e prisioneiros, sem simplificar. Muito importante isso. Ele recusa totalmente a ideia de culpa coletiva. Viu guardas com alguma humanidade, como o comandante que ajudou com remédios, e viu prisioneiros de uma brutalidade imensa. A linha entre o bem e o mal corta todo mundo, então. Exato. Não separa grupos, mas passa dentro de cada pessoa. O campo foi um laboratório que mostrou essa dualidade humana. Daí a frase final dele. O ser que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás ereto com uma oração nos lábios. Forte. Muito forte. Mostra do que somos capazes.
pro pior e pro melhor. E no pós-escrito ele fala do otimismo trágico. O que seria isso? É a capacidade de dizer sim para a vida mesmo conhecendo a tríade trágica, dor, culpa e morte. Não é ser ingênuo, é achar sentido apesar disso. Como? Transformando o sofrimento em conquista, culpa em chance de mudar, e a morte em motivo para agir com responsabilidade agora. A felicidade vem como consequência, não como busca direta. O perigo é a desistir da vida quando o sentido some. Algo muito atual. Esse vazio existencial. Ele já via isso lá atrás, por isso a ênfase no valor da vida, da dignidade, não importa a utilidade. E o passado como algo que ninguém tira de nós. Nossas ações, nossos amores, nossos sofrimentos superados. Então, para a gente ir fechando, qual a grande lição que fica dessa obra tão intensa? Olha, acho que é um testemunho poderoso da resiliência humana e da nossa busca fundamental por sentido. Frankl mostra que, mesmo no limite, a liberdade de escolher nossa atitude, ela permanece. Somos seres em busca de propósito, no fundo. Exato. E essa busca pode nos fazer transcender quase tudo. E aqueles 3 caminhos, criar, amar, sofrer com atitude e o otimismo trágico, são ferramentas bem práticas para hoje, né? Sem dúvida, é uma filosofia para a vida real. Lembrar que a liberdade interior é nossa, que o sentido pode vir através do sofrimento e que a responsabilidade de buscar esse sentido é nossa. Ninguém pode fazer isso pela gente. Voltando à nossa série do Dr. Dário, os livros que me tornaram quem sou, fica muito claro porque Em Busca de Sentido está aqui. Muda a forma como a gente vê o que é ser humano, né? Com certeza. Frankl nos confronta com os extremos, Auschwitz, o abismo, mas também a força espiritual indomável. Ele nos lembra do que somos capazes. E deixa uma pergunta no ar, né? Uma pergunta essencial, eu diria. Diante do nosso próprio vazio existencial, das nossas dificuldades, como cada um de nós pode assumir essa responsabilidade de encontrar e realizar sentido, transformando nossos desafios em testemunho de valor. É uma questão para levar para a vida,